3. As cores. Observe o desenho que se encontra na primeira orelha da capa. Ele mostra vários modos de representar o espectro das cores e permite observarmos as relações entre elas. Vejamos, primeiro, os conceitos que são comuns aos vários modelos. Para começar, tanto entre as luzes como entre os pigmentos, existem 3 cores que são chamadas primárias. Elas receberam este nome porque não podem ser decompostas, ou seja, não são produzidas pela combinação de outras cores. Outras 3 cores são chamadas secundárias. Elas resultam da combinação das primárias 2 a 2, em quantidades iguais. Estes 2 grupos, as cores primárias e as secundárias, são 6 das distinguíveis no arco-íris e as mais usadas na cromoterapia. A 7ª cor é o anil. Esta é uma das chamadas cores terciárias, que resultam da combinação entre uma cor primária e uma das secundárias dela derivadas. Por que será que uma cor primária não pode se combinar com a secundária formada pelas outras 2, para produzir uma terciária? Aqui entra mais um conceito fundamental na teoria das cores, o de cor complementar. A cor complementar de uma cor primária é a cor secundária formada pelas outras 2 primárias. Por que ela se chama complementar? Lembre-se de que a combinação de parte I, ideias gerais 33 luzes de todas as cores produz a luz branca, que as contém a todas dentro de si. Como todas as cores são produzidas a partir da combinação das 3 cores primárias, se misturarmos as 3 primárias, obteremos o branco. Ora, a cor complementar de uma primária é a soma das outras 2 primárias. Se juntarmos as 2, teremos as 3 primárias juntas, e o resultado será o branco. Isto quando trabalhamos com luzes. Quando trabalhamos com tintas, obtemos o cinza ou o marrom, por causa das impurezas dos materiais. Mas as cores têm variações internas, e não apenas as provocadas por misturas com outras cores. Aqui chegamos a outro conceito importante, que é o de luminosidade. Quanto mais luz branca uma cor contiver, mais clara ou luminosa ela será, sua tonalidade irá clareando até se transformar no branco. Ao contrário, quanto menos luz branca a cor tiver, mais escura e menos luminosa ela será, sua tonalidade irá escurecendo até transformar-se em preto. Algumas cores são naturalmente mais luminosas do que as outras. As mais luminosas são o amarelo e o verde claro. Já o vermelho é a menos luminosa de todas. Numa fotografia em preto e branco, os objetos vermelhos tendem a parecer pretos. Outro conceito importante é o da temperatura aparente da cor. As cores do extremo vermelho-amarelo do espectro, que realmente têm grande parte de sua energia sob a forma de calor, são chamadas cores quentes. As do extremo azul-violeta, que quase não contém calor, são as cores frias. Todos esses conceitos são importantes para a cromoterapia. Conhecer as diversas cores e suas características físicas vai habilitá-lo a compreender seus efeitos e a escolher as cores mais adequadas para os efeitos que 34 Eneida Duarte Gaspar deseja obter. Conhecer os pares de cores complementares é fundamental porque, quando se investigam as condições de um paciente, seja em relação a necessidades físicas, seja quanto a necessidades psicológicas, raciocinamos em termos de excesso ou falta de uma cor, quando a falta da cor é ela mesma que deve ser usada, mas, quando há excesso, deve ser usada a sua complementar. A luminosidade é importante porque, geralmente, as cores têm efeitos diferentes de acordo com sua tonalidade. Por exemplo, o azul claro é calmante, mas o escuro é deprimente. Além disso, os tons escuros, com aspecto sujo, sugerem desequilíbrio energético e produzem efeitos prejudiciais. Finalmente, a temperatura da cor se relaciona tanto com estados emocionais quanto com efeitos físicos das cores. Observemos agora, em detalhes, os vários esquemas de cores. O primeiro se refere às cores pigmento opacas, que dependem das características químicas da superfície do objeto, as quais determinam o modo como ele vai refletir os raios luminosos que o atingem. Observe o ambiente em que você está. Aí existem elementos de cores diversas, e a qualquer hora do dia, desde que haja luz, cada um deles se apresentará sempre da mesma cor. A situação só será diferente se o lugar for iluminado com uma lâmpada que emita luz monocromática de uma determinada cor. Neste caso,
os objetos apresentarão uma cor diferente da sua original ou até parecerão ser negros. Quando a luz ambiente é reduzida, ao anoitecer, as cores vão escurecendo aos poucos, transformando-se todas num pardo esverdeado. Quando falamos das cores dos objetos, que não variam com a hora do dia nem com a posição da fonte de parte I, ideias gerais 35 luz, estamos nos referindo à chamada cor pigmento opaca, que resulta das propriedades químicas da superfície do objeto. Essa cor pode ser intrínseca, como é o caso do verde das folhas e do vermelho do rubi, que depende de minerais que compõem esses corpos, ou pode ser produzida por uma tinta, que é um composto químico planejado para refletir uma determinada cor quando aplicado a uma superfície, independentemente do que exista por baixo dela. As cores pigmento primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho, ao clarear, torna-se cor de rosa, ao escurecer, torna-se cor de tijolo e marrom. O amarelo não muda de caráter ao clarear ou escurecer, desmaiado ou cor de ouro, será sempre amarelo. O azul pode ser bem claro, azul celeste, ou então azul marinho. Vejamos, agora, as cores pigmento secundárias e suas relações com as primárias. O verde, a mistura de azul com amarelo, é complementar do vermelho. O laranja, formado pelo vermelho e o amarelo, é complementar do azul. O violeta é a mistura de azul com vermelho, é complementar do amarelo. Existe um jogo que se pode fazer usando essa noção de cor complementar. Olhe em volta e escolha um objeto qualquer com uma cor definida. Olhe fixamente para ele por alguns momentos. Em seguida, feche os olhos. Você verá o mesmo objeto, mas na cor complementar da sua cor natural. Isto acontece porque, ao ter a retina saturada com uma cor, seu olho cria a imagem da cor complementar como forma de repousar e retornar ao equilíbrio. As cores terciárias são mais difíceis de diferenciar, mas são as mais encontradas na natureza, pois as cores 36 Eneida Duarte Gaspar puras só existem em produtos artificiais. O anil é a cor terciária mais conhecida, pois é percebida no arco-íris, resulta da mistura de azul com violeta. As cores de hortênsia, granada, vinho, púrpura e jacinto são de diversas tonalidades e diferentes combinações do violeta com vermelho, podem ser mais claras ou escuras, mais azuladas ou rosadas. Entre o verde e o azul existem os inúmeros tons de água e turquesa, entre o verde e o amarelo, os tons de limão, entre o amarelo e o laranja, os tons de bege, e entre o laranja e o vermelho, os tons de coral. Vamos, agora, examinar a chamada cor-luz, que consiste em uma radiação luminosa visível, de um determinado comprimento de onda. Imagine um amanhecer claro e limpo. O céu é azul e o próprio ambiente parece meio lilás. Quando chega o meio-dia, entretanto, e no início da tarde, tudo se torna amarelado ou alaranjado. Ao entardecer, tanto o céu como o ambiente ficam cor de púrpura e, quando anoitece, tudo se tinge de violeta. Quando chove e o sol brilha no meio das nuvens, o arco-íris mostra no céu todas essas cores ao mesmo tempo, numa grande curva multicor. A cor aparente dada ao ambiente a cada hora do dia resulta das diferenças de posição do sol. Quando a luz solar passa do vácuo do espaço para a atmosfera, cada cor, por ter um comprimento de onda diferente, se desloca numa direção um pouco diferente, como ocorre quando a luz atravessa o cristal. E claro que, como vêm raios luminosos de vários pontos do espaço, no final o lugar vai ser iluminado por alguma coisa próxima da luz branca, mas, dependendo do feixe de luz que seja mais forte, uma cor irá predominar. Pela manhã, quando os raios solares atingem o local meio de lado e vindos do leste, o feixe de luz predominante é o do azul-violeta parte I, ideias gerais 37, e ultravioleta, ao meio-dia, quando o sol está vertical sobre o lugar, predomina o feixe amarelo-vermelho, infravermelho, e, ao entardecer, quando a luz vem novamente de lado, mas, agora, do oeste, predomina novamente o feixe do azul-violeta. Esta informação pode ser extremamente útil para um cromoterapeuta. Ao adotar o recurso do banho de sol,
Para si mesmo ou para outra pessoa, você pode planejar o horário desse banho de acordo com a cor predominante que deseja receber, em vez de apelar para anteparos coloridos que sempre são mais complicados de fazer e usar, além de exigir que a pessoa fique imóvel sob a luz, quando ela poderia estar simplesmente dando um passeio ao ar livre. Observando o desenho das cores luz, vide orelha, você verá que existe uma pequena diferença entre as luzes e os pigmentos. Se você observar um documento técnico sobre televisão em cores, verá que sua imagem é produzida pela combinação de 3 luzes primárias: vermelho, verde e azul-violeta. É interessante observar que, quando se trata das luzes, ao contrário do que ocorre com os pigmentos, as 3 cores primárias assumem uma posição quase simétrica ao longo do espectro: o vermelho e o azul-violeta nos extremos, o verde no centro. Vejamos, agora, as cores luz secundárias. A mistura de vermelho com verde produz o amarelo, que é complementar do azul-violeta. O verde combinado com o azul-violeta produz o azul turquesa, que é complementar do vermelho. E a mistura de azul-violeta com vermelho produz magenta, que é complementar do verde. Quanto às cores terciárias, seguem as mesmas várias possibilidades de combinação já descritas para os pigmentos. 38 Eneida Duarte Gaspar. Existe, ainda, uma terceira possibilidade em termos de classificação das cores que é particularmente importante para a cromoterapia. As cores pigmento descritas acima referem-se às cores opacas, como uma tinta de parede ou a cor de uma roupa. Quando se trata de um pigmento transparente, como o dos vitrais coloridos, as coisas são um pouco diversas. Neste caso, as cores primárias são o amarelo, o azul e o magenta, um rosa forte arroxeado. A combinação de magenta com amarelo produz vermelho, amarelo com azul produz verde, e azul com magenta produz violeta. Se você for usar anteparos coloridos de plástico fino, papel celofane ou acetato, experimente seguir este esquema para obter cores diferentes, pois estes materiais são encontrados em pequena variedade de cores.